Irmãos, abram no Evangelho de João, capítulo 18. Aleluia. Aleluia. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Os irmãos podem se assentar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, isso se passa quando Judas vendeu o nosso Senhor, o traiu por beijo, e os soldados e o sumo sacerdote Caifás foi para prender Jesus. E os servos do sumo sacerdote, que aqui João relata, existem nos sinóticos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, todos eles relatam essa passagem. Mas João é o único que dá o detalhe de que o nome daquele que feriu era Simão Pedro e aquele que tinha sido ferido foi Malco. Os irmãos podem procurar depois nas passagens, você pode encontrar essa passagem também em Mateus capítulo 26, versículo 51, em Marcos 14, 47 e em Lucas 22. Amém? E vocês vão ver que existe diferenças, cada um colocou um detalhezinho, mas João é aquele que identifica aquele que feriu e aquele que foi ferido. Bom, Malco não é assim aquele personagem da Bíblia de referência grande, como nós conhecemos Davi, Moisés. Ele é apenas um personagem secundário dos evangelhos, mas ele nos deixa aqui grandes lições. Ele deixa para nós grandes lições de que Deus é capaz de curar feridas. Aleluia. E que Deus é capaz também de restaurar sonhos. Aleluia. Não há nada perdido. Eu tenho visto pessoas jogando a toalha por aí, sabe? E não é só em sonhos, é também questão de salvação. O pastor falou aqui para perseverar. Eu tenho visto pessoas desistir, porque Jesus falou que ia voltar, até agora não voltou. Sabe, tem gente olhando para o lado errado, para as coisas erradas, para as situações difíceis. Só que Jesus nunca prometeu para a gente que ia ser fácil, mas Ele prometeu que ia estar conosco. Aleluia! Ele está contigo, irmão. Você não tem motivo para parar. Agora que está perto a linha de chegada, que você tem que perseverar e continuar, porque a tua vitória está garantida. Aleluia! Aleluia! Outra coisa que eu vejo aqui, aleluia, que Pedro, a Bíblia nos relata que ele feriu Malco. Alguns historiadores e teólogos dizem que ele queria decapitar, ele errou. E isso fica mais latente se você for ver em Lucas, que Jesus diz para Pedro: basta, para, deixai-o. Ou seja, Pedro realmente ia para dar o segundo golpe e Jesus o repreendeu. Aleluia! Ora, por que matar aquele que já está ferido? Jesus tinha essa percepção. Outra coisa que eu vejo aqui é que Jesus diz a ele: ei, o que te faz pensar que se eu quisesse não rogaria ao Pai, que Ele mandaria 12 legiões de anjos aqui, mas poderia eu fugir do cálice que eu tenho que beber? Irmãos, a gente precisa entender, às vezes a gente quer ajudar Deus e acaba atrapalhando. Aleluia! Porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mas sabe o que acontece comigo e com você? É que a gente quer ter o controle de tudo nas mãos. Quando algo foge ao nosso controle, a gente fica desesperado, porque a gente no fundo acha que é a gente que resolve, é a gente que faz, e a gente não resolve, a gente não faz nada.
Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Em João 15:5 ele diz essas palavras. Então eu e você não podemos fazer nada, aleluia, se Deus não estiver conosco, se Cristo não estiver conosco, aleluia. Eu faço menção também que Israel, todo mundo conhece Israel porque tinha uma escola de profeta, mas pouco se fala que Israel também tinha uma escola de sacerdotes, e é aqui que Malco entra nessa história, aleluia, aleluia. Ele era um aluno dessa escola. Olha, ele estava como servo do sumo sacerdote, mas para chegar a esse ponto, aleluia, ele teve que passar, que era tipo internato, você ficava de 5 a 8 anos estudando. Irmãos, eu quero dizer que ninguém está em lugar nenhum de paraquedas, aleluia, cada um está na posição porque Deus o colocou ali. Por trás de cada vida há uma história que ninguém conhece. De repente ninguém dá importância para a sua história, mas você que conhece, e o Deus que sabe, que te viu tudo que você passou, Ele te honra porque Ele sabe tudo que você passou, cada lágrima, aleluia, cada luta, cada prova, mas Ele te viu passar. Aleluia. Muitos de repente podem ver Deus te honrando e dizer: ah, mas foi sorte, chegou por acaso. Não, irmãos, todo mundo tem uma história de lágrimas, de dor e de sofrimento, e é por isso que Deus te dá vitória. Aleluia. Paralelo a isso, aleluia, ele tinha que se submeter exclusivamente ao serviço do templo, em turnos de 12 horas, aleluia, acendendo as lamparinas, o fogo voltar, auxiliando os sacerdotes do ato do sacrifício, faltando um ano, aleluia, faltando um ano, para então ele ser levantado, aleluia, sacerdote, ele começava a auxiliar, a ser servo do sumo sacerdote, aleluia. Então veja bem, Malco já estava auxiliando o sumo sacerdote, Caifás, então ele já estava perto de ser levantado, aleluia, aleluia. Só que se é cortada a orelha de rei, e mais à frente vocês vão ver a importância disso. E eu começo a pregar aqui: não podemos nos defender sozinhos. Irmão, eu vejo aquela passagem do centurião de Cafarnaum, os irmãos podem encontrar em Mateus 5:12, que ele, mesmo sendo um homem que tinha autoridade na terra, aleluia, não se estribou, não se apoiou nessa autoridade, porque ele sabia que havia um que tinha mais autoridade do que ele para fazer aquilo que ele não podia fazer. Aleluia! Ei, você está buscando a pessoa certa, a pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que pode resolver o teu problema e fazer aquilo que a tua mão não alcança para fazer. Aleluia! 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 Ele está ferido, mas não está morto. Irmão, tem feridas que você já deve ter passado na vida, aleluia, mas elas não te mataram, e você amadureceu com isso, aleluia. As feridas, as tristezas, as situações difíceis que nós passamos não nos matam, mas elas nos fazem crescer. Eu não digo que elas não causam dor, porque você sofreu com as traições, você sofreu com aquelas pessoas que te decepcionaram, que de algum modo deixaram de ajudar você e que você de repente colocava uma certa expectativa nessas pessoas. Eu não digo que isso não te feriu
a ponto de lhe causar dor, mas você amadureceu com isso e tirou certas lições para a sua vida que vão fazer você agir de maneira diferente e ser pessoas melhores. Porque tem pessoas que com a dor tendem a ficar endurecidas, enrijecidas, e não é isso que Deus quer. Deus faz a gente passar em certas provas para que a gente melhore. O intuito de Deus é que a gente melhore como pessoa, mas não que se endureça e se torne pessoas ruins. Aleluia, aleluia, porque senão você fica preso numa cadeia repetitiva e você não vai sair daí enquanto você não passar nessa prova. Procura entender da parte de Deus aquilo que Deus quer fazer contigo, ao nível maior que Deus quer te levar, a coisas maiores que Ele quer te colocar nas mãos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Foi ferido porque era servo. Não tem como você se empenhar no reino de Deus, a fazer a obra de Deus, que você não venha sofrer retaliações, que você não venha ser perseguido. Mas entenda uma coisa: essas coisas não vão te derrubar. Essas coisas são para te fazer mais forte, para te fazer um vencedor de Cristo. Aleluia, aleluia. E assim, essa mensagem de Deus estava falando comigo o tempo todo, e eu pensando: Senhor, olha como são os nossos pensamentos. É um tempo de reflexão, porque o pessoal está aí se acabando, mas o Senhor sempre colocava: não, eu quero falar desta maneira, eu quero incentivar o meu povo, que eu quero fazê-los mais fortes, quero fazê-los vencedores em mim. Eu ainda realizo sonhos, eu ainda faço maravilha. Oh, aleluia, aleluia. Outra, os golpes, aleluia, das vidas, às vezes tendem a te tirar de ouvir a voz de Deus. Mal, você viu um corte na orelha. A orelha é o nosso ouvido externo e responsável por canalizar os sons que levam até o tímpano. Sem a orelha, a nossa audição fica comprometida. Aleluia! E quantas vezes os golpes vêm e a gente endurece, enrijece a ponto de não ouvir mais a voz de Deus. Tem gente que já vai na igreja e quando ouve dizendo: Deus vai fazer na tua vida, e ela endurece a ponto de dizer: mas eu já ouvi isso tantas vezes. Ei, você tem que ter um coração que crê, a despeito das circunstâncias, a despeito das situações difíceis. Você precisa continuar crendo, porque a fé vem pelo ouvir. Aleluia, aleluia. De repente o Senhor está doido para te abençoar, mas você, pela dureza que as situações fizeram seu coração enrijecer tanto que você não acredita mais. Faz na vida de fulano, faz na vida de ciclano, mas não faz na minha. Será que a culpa é de Deus ou é você que já botou a incredulidade que não é para você, é só para os outros, mas não é para mim, é para você. Aleluia, aleluia. Deus não faz acepção de pessoas, nem tem filhinhos queridos. A hora que chegar a tua ceia, Ele vai puxar e vai te dar a vitória. Aleluia, aleluia. Por causa de Jesus. Lembra que eu falei do corte na orelha direita? É porque os sacerdotes, para serem levantados, precisavam. E isso você encontra em Levítico 8, 24 a 36, que Moisés derramava sangue sobre a orelha direita, a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito.
Aleluia. Em Levítico 21 diz também que nenhum dos descendentes de Arão que tinha defeito, aleluia, se aproximaria do altar para apresentar ofertas de expiação qualificadas. Ou seja, Pedro não só tirou ele, Pedro também estava tirando com aquele golpe os sonhos de Paulo. Porque imagina, uma pessoa que estudou a vida inteira para exercer algo, é um sonho. Imagina, ele feriu o ego daquele homem, ele feriu o sentimento daquele homem, ele feriu as vontades que aquele homem tinha de fazer algo. Aleluia. Então está entendendo? Imagine você que faz uma faculdade a vida inteira sonhando ser médico, e de repente acontece algo que te tira a possibilidade de seguir aquela carreira. Imagina você, aleluia, que tem, aleluia, o sonho de ser abençoado de uma tal maneira que possa ajudar outras pessoas, mas vem algo e interrompe. Imagina a sua família, você tem um sonho, você tem um desejo de que os membros da sua família possam se achegar a Deus, estar na presença dele, convertidos, buscando a presença do Senhor, e de repente vem algo que tira esse sonho, acaba com esse sonho, destrói esses sonhos. Aleluia, aleluia. Sem falar que Pedro agiu de uma maneira precipitada, porque a ordem não partiu daquele que o comandava. Jesus jamais mandaria ele ferir alguém. Aleluia. Tanto é que ele repreende e manda Pedro botar a espada na bainha, porque Pedro com certeza desferiria um outro golpe que mataria aquele homem. Eu estou falando de sonhos, eu estou falando de projetos, eu estou falando de propósitos. Aleluia. Deus ainda realiza sonhos, faz projetos acontecerem e faz os propósitos que Ele tem na tua vida se realizar, ainda que os homens ou demônios tentem impedir. Aleluia. Por que acabou? Aleluia. Por que acabou o teu sonho de empreender, de ter o seu próprio negócio? Por que acabou o sonho de fazer e terminar sua faculdade? Deus ainda não deu a última palavra. Deus ainda é o mesmo. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele salva. Oh, decantará, bandagarabaxuri, andarabassuri, cantarabassai. Imagina se essa situação ainda segue em frente. Quem sabe os amigos de irmão, quem sabe a família toda que esperava que aquele homem realizasse aquele sonho, aquele projeto. Ei, todos ainda vão ver os projetos de Deus se realizar na tua vida. E vão glorificar o nome dEle. Oh, aleluia, aleluia, glória. E por causa daquele incidente, aquele homem ficaria desqualificado. Ei, tem gente que olha para um erro que você cometeu lá atrás e te julga. Por que está lá? Por que Deus usa? Por que Deus faz? Porque Deus quer, porque Ele é soberano, porque Ele tem o poder, a autoridade é dele. Aleluia. E daí, o papel de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz, foi para isso, para salvar o homem da escravidão do pecado, trazer para a tua casa, fazer uma nova criatura e salvar outro. Aleluia. Qual o pecado tão grave assim que Jesus não remiu naquela cruz? Aleluia. Aleluia. Qual o vício tão maldito assim que Jesus não remiu naquela cruz? Aleluia. Aleluia. Eu vejo muita gente aí de fora
falar de Jesus e a primeira coisa que eles vêm dizer: ah, eu não vou por causa de fulano. Sabe, pessoas que sentam em cima de desculpas para negar o nome de Cristo. E eu vou te dizer, tem muita gente que naquele grande dia vai, aleluia, aleluia, ser reprovado. Não, aleluia, não pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Aleluia, porque tem muita gente rejeitando o perdão de Cristo. Acreditam em doentes, em fadas, em tudo que você possa imaginar, mas rejeita o perdão daquele que morreu na cruz e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu vou lhe dizer, aleluia, o pior momento de Cristo naquela cruz foi quando os meus pecados, os seus pecados estavam sobre ele, em que ele teve que se afastar do Pai. Aleluia. Imagina, Deus não abomina o pecado, não suporta o pecado, nem de longe, cheira mal as narinas deles. Imagine os nossos pecados sobre o seu filho. Então foi um momento na eternidade único que eles se afastaram. E Deus, por ser justiça, teve que exercer justiça sobre os meus pecados e os seus que estavam no Filho dele. Oh, aleluia. Tudo isso só para me ver e te ver feliz. Aleluia. Por isso que nós hoje temos direito à bênção, à vitória. Aleluia, porque tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. A salvação é para nós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Mas Jesus, na mesma hora, pega, toca na orelha de Malcolm e ele fica curado. Pensa que Jesus vai deixar os teus sonhos se acabarem assim? Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer. Ele não mudou, ele é o mesmo, ele ainda te ama. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele coloca as coisas tudo no seu devido lugar. Aleluia, Ezequiel 37, lembra? Se juntou osso com osso, pele, se formou tudo e ficou tudo no seu devido lugar. Aonde Jesus chega, tudo tem que ficar em ordem, as coisas mudam. Oh, de cantar a bassuri, andar a bassuri, canta. Aleluia, aleluia. Irmãos, quem é sarado sabe. A maior prova de que Pedro ainda não estava curado é que ele feriu. Irmão, nossa língua é para proferir bênção, não maldição. Eu vejo pais e mães amaldiçoando filhos aí fora. E depois pergunta: onde foi que eu errei? O que deu errado? É no momento da ira, no momento, aleluia, em vez de lançar palavras de bênção, lançam palavras de maldição, dizem coisas horrendas. Ei, Deus não toma posse dessas coisas, mas pode ter certeza que tem um que toma, zomba e ainda ri de nós. Nossa palavra tem que ser de bênção, tem que ser para abençoar. Profetiza, como ele disse em 37 para Ezequiel, profetiza, filho do homem, profetiza, profetiza. Oh, aleluia, aleluia. E o que ele coloca no lugar é mentira. Eu vejo uma bobagem de briga por certos lugares. As pessoas não entendem que é Jesus que faz, ele coloca do jeito que ele quer, a hora que ele quer. A gente vive dizendo que é Deus que tem poder, que faz, que manda, mas na prática a gente não faz assim. Sabe, ninguém precisa puxar tapete de ninguém para estar em lugar de ninguém, não precisa derrubar ninguém, não precisa fazer nada, porque a vontade soberana é dele.
Ou seja, eu digo que Deus é a autoridade, é Ele que manda, é Ele que faz. Mas aqui no coração eu não creio nisso de verdade, porque eu não ajo assim. Oh, se Jesus permitiu, é porque tem propósito. Pensa comigo. Jesus, onisciente, porque ele era 100% Deus, 100% homem, tinha todo o poder. Ele não podia ter evitado que cortasse a orelha de Malco, mas ele permitiu. E aí eu vejo uma coisa. Pensa comigo. Malco foi junto com o sumo sacerdote para prender Jesus. Você imagina as coisas horrendas que devem ter dito de Jesus para Malco. E agora Pedro vem, corta a sua orelha, e aquele que todo mundo dizia para Malco que não prestava, que tinha que ser preso, porque blasfemava contra Deus, vai, pega a sua orelha e restaura. Você imagina a visão de Malco agora, como mudou a respeito de Jesus. Mas não é diferente, irmão. Eu conheço muita gente que fala mal de Jesus. Eu conheço muita gente que não suporta Jesus. Procura todos os outros meios e só vem atrás de Jesus quando não tem mais jeito. Aí Jesus vem e dá jeito. Aí a pessoa muda a visão e começa a servir a Deus com sinceridade, com integridade de coração. Ama Jesus a ponto de defendê-lo, seja lá onde for. Por quê? Porque Deus faz assim. Há coisas que Deus deixa acontecer, mas é para a honra e para a glória do nome dele. Agora você imagina como um mal iria servir a Deus a partir daquele momento. Aleluia! Porque ele recebeu uma dádiva, uma graça do Todo-Poderoso, e eu tenho certeza que agora ele ia servir a Deus de todo o coração. Aleluia! Aleluia! Vocês lembram de Lázaro? Mandou chamar, mas só depois de 4 dias. Ele podia ter evitado Lázaro antes? Podia ter chegado antes de Lázaro morrer, orar e Lázaro ficar? Podia. Mas sabe por que ele falou? Porque, aleluia, esse é para minha glória, é para a glória de Deus. Aleluia. A coisa que Deus permite na minha e na tua vida, para engrandecer e glorificar o nome dele, e para que sirva de testemunho por onde nós passamos. Aleluia. 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 Mantenha a presença de Deus perto de você. Só foi restaurado porque ele também estava perto de Jesus. Não fica longe não. Se achegue. Sabe, a Marisa falou e realmente, sabe, estavam louvando aqui e quando a presença de Deus vem muito forte, é impossível que as lágrimas vão dizer sobre o meu rosto. Sabe, algo gostoso, uma presença gloriosa. É tão bom sentir a presença de Deus. Busque essa presença com todas as tuas forças. Não deixa, aleluia, de você ficar frio. Não deixa se esfriar, não. Procura, sabe, sentir sempre essa presença gloriosa perto. Porque aonde a presença de Deus está, milagres acontecem. A glória de Deus se manifesta. Aleluia! Oh, glória! A glória! E ainda tem mais uma vez. É que esse foi o último milagre de Jesus. Aleluia! Publicamente. Aleluia! E ele fez para alguém que queria matá-lo. Aleluia. Ei, eu sempre falo isso. O céu não foi feito para bonzinho, mas foi feito para pecador arrependido.
arrependido. É para pecador arrependido. Sabe, aquele que se quebranta na presença de Deus e reconhece: eu não sou nada mesmo, não. Porque você, que mais você vê aí quando você vai evangelizar? Mas eu não roubo, eu não mato, mas é aquilo que eu disse. Tem muita gente que vai se perder pelo perdão que rejeitou, não é nem pelos pecados que cometeu, mas é porque Jesus bateu na porta muitas vezes dizendo: se arrepende, deixa eu entrar, mas a pessoa endurece o coração e não deixa. Aleluia, 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 aleluia. E outra coisa que eu vejo: quem botou a orelha de mal? Pedro. Mas quem resolveu a situação? Jesus. Pela nossa lógica, quem arrumou o problema resolve. Mas entenda, vão chegar pessoas até você com problemas que não são seus, mas pelo amor de Deus, não diga: eu não tenho nada a ver com isso não é problema meu. Jesus já colocou em tuas mãos a autoridade e o poder